Saudações, queridos alunos, retornando com a nossa aula de movimentos sociais na República Velha e continuando com os movimentos chamados de messiânicos. Dessa feita, iremos abordar um conflito que aqui no Nordeste não é muito conhecido, é bastante conhecido no sul do Brasil, chamado de Guerra do Contestado. Muito semelhante ao movimento de Canudos, tem semelhanças notáveis, só que ocorre numa região que estava sendo disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, ou seja, essa região era contestada pelos dois estados na justiça. É uma região de fronteira entre os dois estados que argumentavam que essa região lhes pertencia. Então, nessa região específica, que nós vemos aí no mapa, enquanto não havia uma decisão judicial, enquanto não se definia se era de Santa Catarina ou se era do Paraná, ocorreram ali, afluíram para ali uma população muito pobre, né? Formada ali de pequenos proprietários, de pessoas que tinham ali pequenos negócios, enfim, uma população muito carente, muito religiosa, que fundou nessa localidade uma comunidade de semelhança, como eu disse, muito próxima de Canudos, né? Uma comunidade messiânica, onde se forma ali um estado com ideais religiosos, onde há a presença de um líder religioso, como esse indivíduo, que nós temos inclusive uma imagem dele, o monge, né? José Maria. Esse indivíduo, ele forma ali uma comunidade, onde há também esse coletivismo, onde as pessoas vivem ali do extrativismo, de extrair o que existe na floresta, as madeiras da região, coletivamente dividindo o que produzem, enfim. Então, nessa região contestada por dois estados, forma-se essa sociedade alternativa de caráter messiânico. Veja, você tem ali excluídos e marginalizados da República, né? Pobres de toda sorte, desempregados, sem terra, gente que perdera a sua terra, a sua pequena propriedade, quando o governo federal resolveu doar essa terra a empresas estrangeiras que iriam explorar a madeira da região e que iriam construir ali uma grande ferrovia. Então, essas empresas estrangeiras acabaram tentando desapropriar, retirar as pessoas que viviam nessa região. Bom, obviamente que essas pessoas não irão querer sair, não é? Então vão passar a reagir, né? A fazer um discurso vigoroso ali contra o Estado, e aí veja que o discurso religioso também se mistura com o discurso político. A República, para eles, era a lei do diabo, causadora de todos os males e sofrimentos pelos quais o povo estava passando, né? Então esse discurso, né, político, de fanáticos religiosos, de pessoas simples, né? Pessoas que estão tentando sobreviver e que de repente vem ali a possibilidade de serem expulsos dessa terra, acaba fazendo com que eles peguem em armas, né? Que eles formem ali uma forte resistência para impedir, né, essa expulsão, essa desapropriação desses indivíduos. Então veja que esses indivíduos tinham ali armas rudimentares, simples, do dia a dia, facões, espingardas para caça. Então esses indivíduos irão ter que lutar, né, contra o aparelhado exército brasileiro, né, que aí é uma força desmedida, evidentemente, né? Você tem 7.000 soldados aproximadamente, que correspondia na época a 80% do efetivo do exército brasileiro, que vai ser mandado ali para o sul do Brasil com o objetivo de destruir essa resistência, que também tinha essa visão de ser formada por fanáticos, de ser formada por pessoas perigosas que ameaçavam ali o sistema, né? Tanto o poder dos coronéis, quanto o Estado, quanto a própria igreja. Então você tem o exército aparelhado. Pela primeira vez na história do Brasil, vão ser utilizados aviões para matar civis, né? Para combater civis, e o saldo então desse combate é assustador. Cerca de 20.000 pessoas acabam sendo assassinadas. Em Canudos, segundo alguns contos, mais de 30.000 pessoas. Veja, tudo isso feito pelo Estado, tá? Pelo Estado, que usa de uma força desmedida para conter esses movimentos sociais identificados como marginais. Então aqui a gente tem, agora é a polícia contra o povo no mato. Nós só queremos paz e uma terrinha para plantar feijão e milho para poder manter nossa criação.
né? Quer dizer, esse era o objetivo maior desses indivíduos que viviam ali naquela terra que estava sendo disputada pelos estados e que tinham ali uma maneira de conseguir sobreviver, né? Bom, esses são os movimentos messiânicos. Um no Nordeste brasileiro, a Guerra de Canudos, outro a Guerra do Contestado no sul do Brasil. Em sequência, e ainda continuando no meio rural, você tem o cangaço, que aí já é uma outra forma de resistência. Aquilo que se costuma identificar como banditismo social. Ou seja, o cangaço, na verdade, representa a ação de bandoleiros, de grupos armados, que à revelia da lei assaltam, matam, estupram, promovem toda sorte de desgraça, mas que têm a coragem, né, de enfrentar ali os coronéis que oprimem também a população. Ou seja, eles roubam os coronéis, eles combatem coronéis, mas não porque amam a população, mas porque querem roubá-los, querem eventualmente se vingar de alguma coisa, mas não há no cangaço um projeto social, um projeto de mudança social ou um discurso político, né? Esses cangaceiros, esses bandidos, percorriam o Brasil inteiro, né? Aqui no Nordeste eles são chamados de cangaceiros, mas em todo o Brasil você tinha bandos armados, grupos de foragidos, de criminosos, enfim. Aqui, por conta da indumentária, da vestimenta, você tem os chamados cangaceiros. No final do século XIX já se identifica a presença de bandos armados e um período ali de combate mais vigoroso ao cangaço vem nos anos 30, a partir da Era Vargas, onde há uma ação mais efetiva do Estado brasileiro na tentativa de coibir, de combater, de destruir esse movimento que assolava principalmente o sertão, né? Então nós temos a figura mais emblemática, conhecida ali como Rei do Cangaço, né? O Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Atribui-se a ele esse apelido por conta da capacidade que ele tinha de atirar ali bastante, muita rapidez, né? Então aquele lampejo da arma, né, deu a ele esse nome de Lampião. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Rei do Cangaço, que inova, né, junto com alguns cangaceiros, ao aceitar mulheres no cangaço, né, como é o caso aqui da Maria Bonita, né, a famosa companheira e mulher da vida do Lampião, né? Então, meu rifle atira cantando, em compasso assustador, faz gosto de brigar comigo, porque sou bom cantador. Bom, há essa mística, sobretudo no Nordeste, né, de se cultuar a figura do Lampião em cordéis, os cantadores. Alguns atribuem a ele feitos heróicos, outros o identificam simplesmente como um criminoso. Há essa coisa que alguns dizem, Robin Hood roubava dos ricos para os pobres. Na verdade, como eu disse, os cangaceiros eram criminosos que roubavam para satisfazer seus próprios interesses, que eventualmente ajudavam alguma pessoa com o objetivo de ter simpatia, de ter apoio, de ter alguma informação. Isso aí é notório, tá? Então você tem aí uma própria estética, né, dos cangaceiros, na maneira como eles se vestiam, o que acaba, inclusive, identificando, né, até nos dias de hoje, o modo de ser do nordestino. Quando alguém quer representar um nordestino, usa essa roupa aí do cangaço, né? Então, o cangaço foi uma forma, uma solução de alguns nordestinos, né, com esse nome, né, cangaço, para enfrentar as condições de miséria. Ou você é bandido, ou você é ladrão. O bandido, ou você é polícia, ou você rouba, ou você reza, ou você aceita a condição social que te é imposta. No caso dos cangaceiros, você tem esses bandos armados que percorriam, né, o sertão, cometendo toda sorte de delito, né? Podiam eventualmente se unir a um coronel para combater outro, mas também tinham a coragem de combater coronéis se isso fosse necessário. Então isso dava a ideia ali aos grupos mais pobres que os cangaceiros vinham em socorro deles, né? Então eles não questionavam o coronelismo nem tinham um projeto político, né? E havia então, fosse pela admiração, pelo temor, pelo respeito, né, essa exaltação ao cangaço, essa admiração aos cangaceiros. E aí vem essa questão, ainda hoje, sem uma resposta definitiva, se eles são heróis ou se são bandidos. Obviamente que dentro da questão restrita, da lei, da objetividade das coisas, né, você tem, na verdade, bandidos, né? Eu parto do princípio
que eles cometiam crimes, que eles matavam de maneira desenfreada e muito violenta, né? E como eu disse, não havia nenhum projeto político, não havia ali nenhum projeto de questionamento ao status quo, à situação vigente, tá? Bom, nos anos 30, como eu disse, uma perseguição vigorosa ao cangaço, onde na era Vargas se coloca, inclusive, a possibilidade de uma anistia aos cangaceiros, se eles, porventura, se rendessem, se eles, porventura, depusessem e entregassem suas armas. Alguns bandos se recusaram a fazê-lo, como foi o caso do bando do Lampião, que passou a ser perseguido de maneira sistemática pelas volantes, né, como eram chamados ali a polícia itinerante, a polícia que perseguia, que percorria os sertões da Caatinga em busca dos cangaceiros. E aí, numa emboscada, o grupo do Lampião, em 1938, acabou sendo executado, acabou todo ele sendo morto, e as cabeças dos cangaceiros foram decepadas e expostas em um museu na Bahia durante décadas, até a década de 60. Essas cabeças estavam expostas em um museu na Bahia. Aqui você tem o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e aqui você tem, aqui em cima, a Maria Bonita. Veja a estética do cangaço, a beleza da indumentária, os enfeites das roupas, das armas. E chama atenção aqui, vamos discutir na nossa aula posteriormente, a questão das máquinas de costura, né? Onde os próprios cangaceiros eram responsáveis pela confecção dessa indumentária específica. Bom, partindo agora, né, para os movimentos nas cidades, os movimentos chamados de urbanos, né, os movimentos de resistência, onde a população da cidade também tinha muitas razões para questionar, para se revoltar, para estar sempre apta a pegar em armas, né? O sistema eleitoral, como eu disse, não permitia a inclusão social, não permitia mudanças a partir da ordem da lei, não há como eleger pobres, né? Não há como conseguir ultrapassar o sistema eleitoral corrupto, né? Então, não há projetos pensados pelo Estado para inserir ou para ajudar ou para mitigar a fome da população carente, salvo quando, eventualmente, há uma ameaça à própria sobrevivência dos mais ricos, né? Aí você tem que conviver com impostos, com a inflação, com o déficit de moradia, de transporte, com a falta de tudo, né? A ausência de tudo. Esse é um componente muito forte para uma resistência, para um movimento de contestação. Bom, no caso específico aqui, nós vamos trabalhar essa questão da chamada revolta da vacina, né? Porque, veja, no início do século, a capital federal, Rio de Janeiro, era assolada por doenças terríveis, não é, que matavam cotidianamente muitas pessoas. A febre amarela, né, a peste bubônica, a varíola. Muitas dessas doenças tinham ali causas também relacionadas à falta de higiene, ao amontoado de pessoas, falta de coleta de lixo, de saneamento, o que facilitava a proliferação de doenças. Então, no governo do presidente Rodrigues Alves, se estabeleceu uma reforma urbanística vultosa ali no Rio de Janeiro, que seria convertida na Paris dos Trópicos, né? Um grande projeto modernizador e civilizacional. Sem que houvesse um interesse em mitigar a situação dos mais pobres, o governo resolveu desalojar do centro do Rio de Janeiro aqueles que viviam em cortiços, em casebres, né? E promover esse projeto de urbanização à custa, né, da exclusão, da violência praticada contra essa população, que pagava impostos, que vivia ali miseravelmente, que tinha dificuldade de sobreviver, mas que de repente é obrigada a deixar sua casa. O prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos, era apelidado de Bota Abaixo, o que explica, por exemplo, que a política adotada pelo governo foi literalmente de botar abaixo, de derrubar esses casebres, esses cortiços, e as pessoas então se viram sem moradia, tiveram que morar distante, tiveram que se pendurar ali nos morros cariocas, né? Então o processo de reforma urbana, que era muito interessante, acabou excluindo ou agravando a situação de miséria da população, que ficou, obviamente, muito ressentida, muito revoltada com esse processo, né? Então, você tem especificamente aí a revolta da vacina, né? Onde o governo, além de promover essa reforma urbanística, além de derrubar esses casebres, esses cortiços e expulsar a população pobre ali do centro, procurou também, né, especificamente, combater essas doenças, né?
Para isso, nomeou o médico sanitarista, o doutor Oswaldo Cruz, para que ele tivesse carta branca ali no processo de combate às doenças que assolavam a capital federal. Aí você tem desde a coleta urbana, coleta de lixo, você tem o combate à água parada, ao mosquito, aos ratos, etc. Mas aí vem a varíola, que necessitava, por exemplo, do uso da vacina, né? Então se estabeleceu uma vacinação obrigatória, onde as pessoas seriam obrigadas a tomar a vacina para poder, evidentemente, combater a varíola, que tinha um alto grau de contágio. O problema aí não está na vacina, porque todos nós sabemos hoje que ela é importante. Embora exista aí um movimento louco anti-vacina, mas isso é outra história. O fato é que o governo não informou a população o que era vacina, em um momento que isso era uma novidade no mundo inteiro. Então, o que é vacinação? Para que serve a vacina? E aí você entende que as pessoas que não tinham clareza do que viria a ser isso, começaram a ter ideias próprias. O governo quer inocular na gente a doença, quer nos matar, já derrubou as nossas casas, agora o próximo passo é nos matar. Então a população resistiu a essa vacinação, porque, veja, o governo não procurou esclarecer a necessidade e a importância do que era a vacinação. Além disso, obviamente, dentro dos padrões morais da época, você não lidava muito bem com a perspectiva de pessoas invadirem a casa dos outros e promover essa vacinação obrigatória. Porque dentro de um padrão moral, você não aceitaria que um estranho pegasse ali na sua esposa, na sua filha, desnudasse o braço, tentasse vacinar. Então, isso acabou promovendo, né, um forte movimento de resistência que foi muito bem explorado pela imprensa oposicionista, né? Nota nessa imagem aqui que a vacina é uma lança, né, uma flecha que transpassa ali o braço das pessoas, que gritam de dor e o sangue corre, né? Então houve ali um movimento, pessoas populares aí, esse indivíduo aí, o Prata Preta, né, pessoas começaram ali a se mobilizar, não é, numa euforia coletiva, destruindo bondes, destruindo ali tudo que havia sido construído nesse processo de urbanização, impedindo a ação dos médicos sanitaristas e de uma brigada de vacinação liderada pelo doutor Oswaldo Cruz. Nessa imagem aqui a gente vê claramente, né, esse confronto onde os médicos e os enfermeiros estão em seringas, né, com agulhas, e são combatidos ali, o enfrentamento com a população pobre, se joga serrote, se joga garfo, faca, tigela, vassoura, né? Então há esse confronto popular, né? Efetivamente há esse levante, há um conflito, mortos, né? Algumas pessoas são mortas, né? Outras ficam feridas, outras são presas, né? Chega-se inclusive a expulsar pessoas, né? Geralmente estrangeiros, algumas pessoas são inclusive mandadas para outros estados, né? E aí momentaneamente o governo suspende a vacinação até que as coisas serenam, mas posteriormente a vacinação obrigatória ela permanece, ela continua, enfim, e a população será obrigada a se vacinar. Mas veja, sem esclarecimento, uma coisa boa que seria a vacinação acabou gerando essa revolta e o processo urbanístico que seria interessante, mas se o governo alocasse essas pessoas ou relocasse essas pessoas para algum lugar, né? Em casas populares, locais onde as pessoas pudessem trabalhar e viver com dignidade, ok? Bom, paramos por aqui nesse momento, voltaremos em seguida com a continuação dos movimentos sociais na República Velha. Aguardo vocês.